Boa noite, graça e paz, igreja. Vamos dar início então daqui a pouquinho a mais uma aula aqui do nosso hashtag SouFonte. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aí muito importante, o que é adoração. Mas antes da gente começar, quero que você me dá um feedback aí como é que tá o áudio, se tá bacana, se tá dando para ouvir tudo certinho. Graças e paz, Paulinho. Graças e paz, Anderson. Dá um feedback para mim aí como é que tá o áudio. Tive um probleminha aqui com o meu microfone de lapela, estou usando um outro sistema aqui. Quero ver se está tudo ok. Guardar o povo entrar para a gente já dar início aí. A mais uma aula. A benção. Deus abençoe, Edna. Deus abençoe, querida. Tá ok aí, Anderson? Tá dando para ouvir o áudio, beleza? Então, beleza. Então é isso. 8 horas e 1 minuto. Mais alguns minutinhos a gente já vai dar início aí. Você pode aproveitar então agora nesse momento e convidar algum amigo, algum familiar, alguém que você acha que vai se interessar por esse tema. Graça e paz, Rosana, Deus te abençoe. Sueli, graça e paz. Aí no Rio tá tudo bem, graças a Deus, tudo bom. Então é isso aí. Eu tô olhando pro lado aqui de vez em quando porque eu tô com o meu computador aqui na frente, tá? Então para conferir como que tá. Valeu, Paulinho. O áudio e vídeo estão show. Fala, Rubens. Boa noite. Paz do Senhor, meu querido. Então vamos falar sobre esse tema aí que eu sou apaixonado, adoração. O que é adoração? Vamos ver o que a palavra de Deus, diz sobre isso. Vamos ver se o nosso entendimento sobre o que é adoração está de acordo com a palavra de Deus. Graça e paz, Raquel, seja bem-vinda. E é isso, 8h03, daqui a pouquinho a gente inicia então. Você pode aproveitar esse momento para compartilhar, indicar para os seus amigos, irmãos. Paz do Senhor, Nicolas. Boa noite, querido. Boa noite, Rafa. Seja bem-vinda. Fala, Zé Newton. Paz, meu querido. Tudo bom? Saudade de você, rapaz. Ô, rapaz, Felício. Fala, Felício. Graça e paz, meu querido. Rosana, tá um frio nas montanhas, Santa Teresa. Imagino. Friozinho gostoso, né? Bom pra dormir. Quem gosta, né? Então é isso, 8h04. Mais um minutinho e a gente já vai dar início. Se quiser já aproveitar aí, preparar aí para você estudar esse tema hoje, com calma, já prepara aí uma caneta, já prepara uma agenda, um caderno. Bom, isso se você gosta de estudar assim, eu gosto sempre de estudar anotando, anotando aquilo que eu acho interessante, isso ajuda a memorizar. Amém? Então vamos lá, 8h05, vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. Quero aproveitar e pedir perdão aos irmãos. Hoje pela manhã a responsabilidade pelo devocional era minha, mas eu não passei bem essa noite, passei mal a noite toda e acordei com uma enxaqueca e dor no corpo. Sara até ficou preocupada, achou que eu estava com Covid, alguma coisa assim.
me deu um monte de remédio, mas enfim. Eu não estava em condições de ministrar, então eu preparei aqui o devocional, mas infelizmente não tive condições. Então peço perdão aos irmãos, mas hoje, agora nesse momento, graças a Deus, estou melhor, então estamos aqui para isso. Ferício, esse cabelo, bispo? Pois é, o cabelo curto aí, para dar uma mudada. Paz do Senhor, Carmen. Então vamos lá, queridos, vamos orar, agradecer a Deus por esse dia e pedir que Ele continue falando aos nossos corações através desse estudo, né? Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer pela vida de cada um que está presente aqui nesse momento e pedir que o Senhor venha, através dessa aula, falar aos nossos corações, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando, Senhor Deus, as nossas vidas e nos dando entendimento, né, sobre o que é adoração, sobre a adoração que agrada ao Pai, a adoração que é digna de um verdadeiro adorador e a adoração que o Pai procura, que o Pai recebe. Né, que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento e discernimento, né, que possamos aprender de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, quero em primeiro lugar pedir que vocês abram, quem está com a Bíblia aí, né? João, nosso texto base aí, João, capítulo 4, texto muito conhecido, João capítulo 4, do verso 20 ao verso 24, né? Para quem chegou agora, eu estou de vez em quando olhando para o lado aqui, porque o meu monitor está aqui na frente, então eu estou com o meu esboço aqui embaixo, mas o monitor está aqui na frente, então eu olho para ler alguns textos, algumas coisas que eu separei para ler, por isso que de vez em quando eu olho para o lado, ok? Então João 4, 20 e 24 diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Graças a Paz, Giza, seja bem-vinda. Bom, eu tenho certeza que a maioria de nós, né, a maioria de todos que estão assistindo aqui essa live, já ouviu várias definições sobre o que é adoração. Por isso é interessante a gente começar, então, com um questionamento, começar com uma pergunta, né? É o título da nossa aula hoje. O que é a adoração? No meu caso, especificamente, né, a minha experiência, pelo menos no passado, o meu conceito de adoração no passado, vamos colocar assim, era centralizado na música, ou seja, quando se falava de adoração, eu subentendia a música. A adoração para mim era a música, né? Eu fazia uma ligação automática. Quando eu ouvia a palavra adoração, eu já pensava em música. E a adoração para mim era, por exemplo, né, sempre a música antes da pregação. Então, no momento do culto, quando a gente está lá na igreja, antes do pastor pegar a palavra para pregar, aquele momento que antecede, onde se tocam os louvores, os cânticos, para mim aquilo era a adoração. Nessa época, e alguns hoje ainda acabam tendo influência desse período, né, também se tinha um entendimento de que a adoração era um estilo musical. Como assim? Quando a música era uma música mais rápida, uma música mais agitada, uma música mais para cima, vamos pegar aquela "Quero celebrar uma nova vida", acho que é do Diante do Trono, né? Esse tipo de música era uma música classificada como uma música de celebração, porque ela é para cima. Aí quando você tinha uma música que falava para você cumprimentar o seu irmão, né, como é precioso, irmão, eu estar bem junto a ti, esse tipo de música geralmente era chamada de música de comunhão. E as músicas mais lentinhas, aquelas músicas mais que falavam de Deus, que falavam sobre a glória de Deus, sobre a santidade de Deus, eram tidas como músicas de adoração. Então, nesse período, eu também tinha esse entendimento, né? Ou era relacionado à música especificamente, ou era um estilo musical. A adoração é um tipo de música, um estilo de música mais lenta, que é tocado na hora do louvor. Vamos tocar uma adoração? Então você já sabia que é aquela música mais lentinha, né? E, de forma geral, eu entendia que a adoração, então, era um tempo de cantar, era um tempo de tocar instrumentos, era um tempo de erguer as mãos, né, ao Senhor. E eu não posso negar que esse tempo, que era gasto na presença de Deus, era um tempo grandioso, né? Eu não posso negar que Deus realmente não habitasse no meio desses louvores que eram entoados através das canções.
Porém, o que acontecia? Quando a música terminava e o período de adoração acabava, era hora de ofertar, logo na sequência. Depois a gente ouvia a palavra e depois voltava para casa para viver o restante da semana. E a adoração só se iniciaria novamente, então, no próximo culto. Ou seja, para mim a adoração era só aquele momento, né? Então, eu ia para a igreja para adorar a Deus. Fora disso, eu não adorava. Eu adorava a Deus na hora do culto, no culto público, né? Do culto onde a congregação está toda reunida, naquele momento da música, né? Então, qualquer coisa diferente daquilo não era visto como adoração. E para muitas pessoas, né, a adoração é vista dessa forma, né? Eu não sei se é devido a uma agenda muito cheia, onde acaba não se tendo tempo ali para separar para o Senhor. Eu não sei se é por um hábito mal formado, eu não sei se é por falta de um ensino apropriado. Até acredito que a falta de um ensino apropriado sobre o que é adoração na igreja acaba colocando esse tipo de pensamento na maior parte da cabeça das pessoas, né, na maior parte das pessoas. Mas a verdade é que a adoração ela foi compartimentada. Ou seja, se criou um compartimento chamado adoração, um período específico, e isso é adoração, aquilo não é, né? E definida como algo que realmente não corresponde à realidade. Definida como algo que realmente não é aquilo que Deus espera de nós, né? Se criou um momento específico de adoração, ou uma definição, um estilo, como foi colocado aqui, e é isso que a maioria das pessoas entendem, né? Ou pelo menos uma boa parte delas entendem do que é adoração. E qual é o conceito bíblico, né? No nosso texto básico, aquilo que a gente acabou de ler, a gente viu que Jesus, ao responder aqui à mulher samaritana, né, acerca do local correto onde deveria se adorar a Deus, Jesus deixa claro aqui dois pontos muito importantes. O primeiro ponto, né, é que a adoração deve ser em espírito e em verdade. E o segundo é que os que assim adoram em espírito e em verdade são procurados pelo Pai, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é essa adoração em espírito e em verdade. E entender que não são todos os adoradores que o Pai se agrada, né? Porque tem aqueles que o Pai procura, né? Jesus falou exatamente isso, né? E isso nos mostra, então, que a adoração, em primeiro lugar, não é música. A adoração não tem nada a ver com dança. A adoração não é a preparação para a palavra. Muitos entendiam assim também, eu mesmo entendi assim. A adoração é aquilo que prepara para a palavra, né? A adoração não é um estilo de música, como a gente falou no começo, uma música mais lentinha, enquanto a música mais rápida é a música de celebração, né? E muito menos, a adoração não é um momento do culto, né? Como eu imaginava. Eu imaginava que aquela parte que antecedia a palavra era a adoração. A adoração, ela não está nas coisas. A adoração ela não está na liturgia, não está nos elementos, né, daquilo que acontece no culto. Por mais que esses elementos, por mais que essas coisas, de uma forma ou de outra, possa refletir a nossa adoração, né? Mas a adoração, ela está na atitude do coração, né? Aí entra a adoração em espírito. E é interessante que, quando Jesus fala adorar a Deus em espírito e em verdade, a palavra espírito está com o E, a letra E, minúscula, querendo dizer que é o espírito humano, algo interior, do interior do ser humano. Então, quando Jesus fala de adorar a Deus em espírito, é algo que vem do coração, é algo verdadeiro, né? Então, a adoração está na atitude do coração, em primeiro lugar, em espírito, e também está relacionada a um estilo de vida, que é o em verdade. Ou seja, adorar a Deus em espírito, interiormente, sentindo no coração, amando, né? A sua essência está sendo colocada naquilo ali, mas também em verdade, ou seja, aquilo que você canta está afinado com aquilo que você vive. Em verdade é exatamente isso, é de acordo com a verdade. Então adorar a Deus em espírito e verdade tem a ver com o interior, mas também tem que estar afinado com o exterior. E quando a gente analisa a expressão grega, que é a expressão que gerou a palavra no português adoração, que é a expressão proskunel ou proskinel, dependendo do dicionário que você pegar para pesquisar, né? Eu peguei do dicionário bíblico Strong. Lá vai dizer que proskinel ou proskunel significa beijar como um cachorro que lambe a mão de seu mestre. Curiosa essa definição, né? Mas é o que está lá. Então o que é adoração segundo no grego original? Beijar como um cachorro que lambe a mão de seu mestre. Aí você fica pensando, mas como assim? O que isso tem a ver? Por que isso... É claro que lá tem outros significados, mas esse significado me chamou a atenção, porque isso mostra
uma característica da adoração, né? Uma característica verdadeira da adoração. Ou seja, tem um sentido aqui de rendição, tem um sentido aqui de reconhecimento de inferioridade, tem um sentido de obediência diante de um ser superior. Né? Assim como um animal faz perante o seu dono. Quem tem um animalzinho aqui, quem tem um cachorrinho, sabe como que o cachorro, quando ele chega perto do seu dono, como ele fica. É exatamente nessa atitude de humildade, nessa atitude de rendição, na atitude de que o dono é tudo para ele. Não é assim que o animal fica. Né? Aqui em casa a gente tem uma pincher, né? E ela, quando ela vê a Sara, ela nem tem um rabinho, aquele cotoquinho que foi cortado, né? O cotoquinho fica lá balançando, ela fica toda, né? Porque tem essa atitude. Né? Então, a gente entende melhor quando pensa nisso. Né? O que o grego quer dizer? Beijar como um cachorro que lambe a mão de seu mestre. É assim que deve ser a nossa atitude de adoração. Ou seja, de rendição. A gente se rende. De reconhecimento de inferioridade. De obediência diante daquele que, para nós, é um ser superior. E como que a gente demonstra essa rendição? Essa rendição ela é demonstrada através de nossas atitudes no dia a dia. Eu não demonstro essa rendição com palavras. Eu não demonstro essa rendição simplesmente de forma através das canções, né? Eu demonstro isso através da minha vida. É uma vida rendida aos pés do Senhor, né? E é esse tipo de postura que o Senhor espera de nós. É esse tipo de adorador que Jesus fala, que ele busca. E é essa adoração que ele aceita. Graças a Paz, Agostinho, seja bem-vindo, querido. Né? É essa adoração que Deus, que o Pai, né, procura, que Jesus Cristo falou, respondendo ao questionamento da mulher samaritana. Bom, então, se existe uma adoração que o Pai aceita, né, existe também uma adoração que ele não aceita, uma adoração que ele rejeita. Né? E a prova disso é que Deus, através do profeta Isaías, condena em determinado momento da história, ele condena a atitude do povo de Israel. Aliás, isso acontece em vários momentos do Antigo Testamento. Você vai ver em vários momentos Deus condenando e rejeitando a atitude de adoração do povo de Israel. Eu separei aqui um texto muito conhecido que está em Isaías 29:13, que diz assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Veja bem, repare que o povo honrava a Deus através das palavras. Honrava a Deus com a sua boca, o próprio texto fala isso. Honrava a Deus através das canções. Mas a adoração desse povo era vazia. O próprio texto fala isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, era uma adoração litúrgica. Era uma adoração mecânica. Era uma adoração que não passava de rituais. Era um ritual, o povo ia lá para o templo, para o tabernáculo, para o templo para adorar a Deus, mas não passava de algo mecânico, não tinha nada no coração, não era uma adoração em espírito, em verdade, como nós acabamos de ver. E em Romanos 12, nos versos 1 e 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo usando elementos da adoração praticada no período mosaico, na adoração do Antigo Testamento, que era feita através dos sacrifícios de animais. Né? E Paulo usa aqui de analogia, né? Ele pega os elementos da adoração mosaica e deixa bem claro como deve ser a nossa adoração na prática hoje em dia. Né? Paulo vai usar aqui, eu vou ler o texto daqui a pouquinho, mas vou explicar para quem não sabe como que era a adoração naquele período. Naquele período, uma vez por ano, né, os judeus tinham que ir até o templo de Jerusalém, durante a Páscoa, para oferecerem sacrifícios por seus pecados. Era assim que funcionava. E os animais a serem sacrificados não era qualquer animal. Eu já até preguei um tempo atrás sobre isso, eu falei sobre isso. Né? Esses animais deveriam ser primogênitos, deviam ser perfeitos e não podiam trabalhar. Né? Então, o primogênito é o primeiro. Repare que cada um desses elementos aqui aponta para Cristo, tá? Sempre tenha isso em mente. Então o animal devia ser o primogênito, porque era o primeiro. O primeiro do rebanho ele tirava. Devia ser perfeito, não podia ter nenhuma mancha, nenhuma doença, nenhum defeito. Então devia ser o melhor animal do rebanho ali. E não podia trabalhar. Por que não podia trabalhar? Mostrando aqui o aspecto da separação. Aquele animal era tirado e separado para quando chegasse o período de ir até o templo de Jerusalém. Aquele animal foi preparado para ser sacrificado ao Senhor. Isso mostra o aspecto da santidade, separação, porque santidade literalmente quer dizer isso, separação. Então mostrava exatamente isso. Né? Então é assim que funcionava, né? De forma bem rápida, de forma resumida,
o sacrifício do período mosaico, no período do Antigo Testamento. E Paulo aqui, em Romanos 12, versos 1 e 2, vai trazer esses elementos à tona para mostrar de uma forma análoga, né, fazendo uma analogia, como deve ser a nossa adoração hoje. O que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante aqui, queridos. Paulo usa aqui alguns elementos, aliás, tem muita coisa nesse texto aqui que a gente tem que considerar. Ele começa dizendo que pela compaixão de Deus, nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, a partir de Cristo, o sacrifício não é mais de animal, é a minha vida. Mas Paulo fala sacrifício vivo. Paulo quer indicar aqui o quê? Que eu devo me matar? Que eu devo entregar a minha vida para Deus? Não de forma literal, mas você deve entregar a sua vida de forma sacrificial, diária. Paulo aqui, quando fala sacrifício vivo, quer mostrar isso. Diariamente você tem que entregar a sua vida. Como que eu faço isso? Lutando contra os seus prazeres, lutando contra o pecado, lutando contra a carne. Isso é o sacrifício vivo. É isso que Paulo quis chamar a atenção aqui. Então ele usa um elemento lá do sacrifício mosaico para falar: apresente os vossos corpos, não é mais o animal, é a sua vida diária, sacrifício vivo. Ele fala santo, separação. Lembra do animal que era separado? Ou seja, quando eu me separo do mundo, como quando eu deixo de praticar as coisas que o mundo pratica, quando eu permito que o Espírito Santo renova o meu entendimento, renova a minha mente, eu começo não só a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas eu começo a me tornar santo, separado. Eu me separei. Aí sim, a minha vida como sacrifício vivo passa a ser um sacrifício agradável a Deus. Por quê? Porque, assim como no Antigo Testamento tinha que obedecer determinados critérios na questão do sacrifício, o animal tinha que ser primogênito, perfeito, não podia trabalhar e tal. E quando eles ofereciam um animal que não obedecia essas indicações que Deus deu a Moisés, o sacrifício não era aceito, a adoração não era aceita. Então, por isso que Paulo fala aqui de um sacrifício agradável a Deus. Né? Então a adoração é como? É quando eu apresento a minha vida diariamente na presença do Senhor. É quando eu luto contra o pecado, é quando eu luto contra os desejos da minha carne. É quando eu procuro me santificar cada vez mais. Né? E dessa forma, através disso, eu vou agradando a Deus. Isso sim é adoração, isso sim é um sacrifício agradável a Deus. E essa é a única forma de oferecer uma adoração genuína a Deus. Isso é adoração. E é a única forma de fazer tudo para a glória dele. Né? Com esse entendimento em mente, quando a gente volta para o texto de Isaías, fica bem mais fácil, fica mais claro de entender o porquê que Deus condenou a adoração do povo de Israel. A adoração do povo de Israel tinha se tornado uma adoração mecânica. Da mesma forma, trazendo para os nossos dias. Quantas vezes a gente hoje a gente não está tendo a oportunidade de ir no templo, né, de ir na igreja, prédio, né, para nos reunir, mas quantas vezes a gente foi, né? Quantas vezes, falando de mim, quantas vezes eu fui, cantei, abri minha boca, eu orei, mas o meu coração não estava ali. Quantas vezes eu cantei, eu orei, falei coisas lindas ao Senhor, mas eu estava exatamente igual o povo que Isaías aqui condenou, que o Senhor condenou através da boca de Isaías, né? Quantas vezes eu me aproximei com a minha boca e com meus lábios, mas o meu coração estava longe do Senhor. E talvez você lembre de situações onde você fez isso também. Quantas vezes nos nossos dias, né, a gente chega para assistir uma live e não está nem prestando atenção no que está sendo falado, tá ali só para marcar a presença, tá ali só para, tipo, o pastor me ver, vou botar um amém aqui, vou botar um boa noite aqui, mas não está nem aí com o que está acontecendo, não está prestando atenção na palavra, não tá cultuando a Deus. Ou quantas vezes você até está ali ligado, mas aquele momento ali, você também está compartimentalizando a sua adoração. Ou seja, aquilo não é o reflexo do que acontece no seu dia a dia. Porque a adoração ela é o tempo todo. Aliás, é algo que a gente vai falar agora. Né? Como cristãos, nós exercemos a nossa adoração basicamente em dois momentos, né, vamos colocar assim. Nós temos a adoração coletiva e a adoração individual. A adoração coletiva, como o próprio nome sugere aqui, ela acontece quando nós que somos a igreja, nos encontramos no templo. Hoje a gente não está se encontrando fisicamente no templo, mas quando a gente se reúne para a uma só voz adorar o Senhor. Hoje a gente está fazendo isso de forma virtual. Né?
e tem o mesmo valor, porque o estar juntos não é estar presente, né, no mesmo local. Tem gente que está presente no mesmo local, mas não está junto. Tem gente que está no mesmo local, mas não está em comunhão. Né? Então essa adoração coletiva é quando a gente faz isso, é quando a gente, não, hoje tem live, né? Trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade de pandemia, né? É quando a gente se junta aqui para adorar a Deus, né? Quando tem o culto virtual e a gente participa, a gente canta, a gente ora, a gente ouve a palavra, quando a gente está fazendo isso no mesmo propósito, né? Quando a gente está no momento fora da pandemia, a gente faz isso no templo, né? Mas essa é a adoração coletiva, mas a ideia aqui, principal, é a ideia da comunhão, é a ideia de estar juntos, é a ideia de a uma só voz adorar ao Senhor. Dessa forma, toda a liturgia do culto, tudo aquilo que acontece, deve ter como ponto de partida, deve ter o pressuposto, né, o principal ali tem que ser a unidade do corpo. Ou seja, cada momento deve permitir que todos participem, né, de uma forma ou de outra, do que está acontecendo. Pois se alguém é excluído de algum momento ou de outro, deixa de ser uma adoração coletiva, deixa de ser uma adoração congregacional. E eu, particularmente, acredito que por isso a música ela tem uma importância tão grande no culto cristão. Por isso que a música ela tem uma importância tão grande no nosso contexto de culto público. Por quê? De todas as formas de manifestações artísticas, a música é a que melhor permite... Deixa eu passar a moto aqui. A música é a que melhor permite que nós adoremos ao Senhor a uma só voz. Né? Existem várias manifestações artísticas. A gente tem dança, a gente tem teatro, a gente tem a música, como eu já citei, a gente tem pintura, fotografia, a gente tem cinema. E são válidos, são elementos válidos, cada um tem o seu local, cada um tem a sua importância, cada um cumpre o seu papel, mas nenhuma dessas manifestações artísticas é igual à música, porque a música ela permite que a igreja, que está ali reunida, a congregação inteira, a uma só voz, adore ao Senhor através das poesias, através das canções. Ela permite que as pessoas cantem, né, juntos, né, aquilo que está no coração delas, e isso é lindo demais. Né? Ela tem o poder de unir a uma só voz toda a congregação. Né? Sueli colocou aí comunhão entre nós e Cristo, isso é adoração. Exatamente, a comunhão na adoração coletiva é um ponto importantíssimo. Né? Então é importante a gente entender aqui, dentro desse aspecto da adoração coletiva, que o culto e a adoração é um todo, indivisível. Ou seja, não tem um momento do culto que seja mais importante do que o outro. Não tem um momento do culto que a gente possa classificar como mais adoração. Não, esse período aqui, ele é mais adoração do que o outro. Às vezes a gente faz essa divisão, né, mentalmente, não, agora é a parte da música, então agora é a parte da adoração. Agora o pastor vai pregar, então acabou a adoração. Não, o culto é o todo. O culto é desde que a gente entrou lá nessa adoração, nesse aspecto da adoração coletiva. Daqui a pouco eu vou falar da adoração individual, mas nesse aspecto da adoração coletiva, tudo que acontece ali faz parte da adoração. Desde a forma como você recepciona o seu irmão, se você chega e dá um abraço, dá um beijo, a palavra de Deus fala que a gente deve saudar os nossos irmãos com um ósculo santo, com um beijo santo. Né? Então, tudo que acontece ali tem que refletir a nossa adoração comunitária, tem que mostrar esse aspecto coletivo, esse aspecto da união. Né? Mas a gente tem que entender que a adoração é o todo, é um todo indivisível. Né? Cada momento que acontece ali tem uma importância, cada momento tem uma função nessa coletividade. Né? Sendo assim, fica claro para nós então que eu adoro a Deus, né? Nós adoramos a Deus quando nós cantamos, nós adoramos a Deus quando nós oramos, nós adoramos a Deus quando celebramos a ceia, nós adoramos a Deus quando ouvimos a palavra, nós adoramos a Deus quando nós ofertamos, quando nós dizimamos e entre outras coisas, desde que o nosso coração esteja permeado por esse pensamento e esse sentimento de comunhão, esse sentimento de unidade. Porque se eu vou para a igreja ou se eu vou para a live que seja, mas o meu coração está dividido, eu estou com ódio do meu irmão, eu não consegui perdoar. Se você canta, se você ora, o seu canto, o seu louvor, a sua oração é vazia. Né? Ela não chega nem no teto, porque tem que ter esse aspecto, não dá para dividir, não dá para tirar essa parte. Nós somos um corpo. Cristo não tem vários corpos na terra. Ele tem um corpo, ele é a cabeça de um corpo. Né? Então nós temos que ter isso em mente. Né? E tem que ter esse sentimento de comunhão e de adoração. Né? E já a adoração individual, como que ela vai funcionar? O nome também meio que já sugere o que quer dizer adoração individual. Ela acontece em nosso dia a dia. Ela acontece fora do culto. E diferente da adoração coletiva, que tem um dia, uma hora,
um local, tem um começo, um meio e fim. A adoração individual, ela não tem dia, horário, local, não tem começo, meio e fim. Ela acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E assim como Paulo falou, né, o apóstolo Paulo falou, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu li esse texto, eu não consegui entender, mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Como é que eu como para a glória de Deus? Como é que eu bebo para a glória de Deus? Ele fala, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso indica que tudo aquilo que nós fazemos, né, deve de uma maneira ou outra glorificar a Deus, né? Eu lembro até de uma situação que eu estava conversando dando aula para uma sala de jovens, e um deles confessou que estava com dificuldade de ir na EBD, porque ele ficava jogando videogame a madrugada inteira, no sábado, e ele acabava perdendo o horário depois, dormia até mais tarde e não conseguia levantar e ir para a EBD. Eu falei, cara, você não está jogando videogame para glorificar Deus. Ele, mas como é que eu posso jogar videogame para glorificar Deus? Eu falei, quando você pensa, não, eu vou jogar aqui, mas eu vou jogar um pouquinho. Hoje é sábado, eu tenho que preparar o meu corpo para amanhã estar de pé, para eu poder participar da EBD. Para amanhã eu estar alerta, né, participando. Né? Então, quando você joga o videogame sem lembrar desses detalhes, e você simplesmente joga até de madrugada, e no outro dia não consegue nem levantar para adorar a Deus, não consegue separar nem um domingo, né, completo para adorar a Deus, você não está fazendo isso para a glória de Deus, né? Então fazer as coisas para a glória de Deus é isso, é quando eu penso se aquilo que eu estou fazendo, né, não vai atrapalhar alguma coisa na minha vida de piedade com o Senhor, se não vai atrapalhar, né? Eu falei, você não precisa deixar de jogar o videogame, mas você pode jogar até determinado horário, porque você tem que entender que você tem que dormir mais cedo para no domingo de manhã estar mais disposto para acordar e para ir para a EBD. Isso é importante, isso é fazer tudo para a glória de Deus. Isso vale para tudo, né? A Rosana colocou adorar a Deus, é Deus dentro de nós, é isso aí. Fala Placidino, meu primo. Deus, amém, amém. E é isso. Então, aqui a gente entende então, o que é fazer tudo para a glória de Deus, como Paulo fala. Nós adoramos a Deus na nossa adoração individual, em momentos devocionais, em momentos solitários na presença do Senhor. Aquele momento que você separa para ler a palavra de Deus, aquele momento que você separa para orar, para fazer a sua leitura devocional, para fazer a sua leitura diária, para orar, se você faz uma agenda de oração. Eu tenho uma agenda de oração diária aqui, eu sou meio metódico nessas coisas, então eu gosto de seguir tudo ali. É isso. Quando você faz isso, você está desenvolvendo a sua adoração individual, né? A sua adoração sozinha ali, mas você exerce a sua adoração individual, além disso, com as suas atitudes também. Quando você ama ao próximo, quando você anda a segunda milha, quando você perdoa, quando você renuncia, quando você se esforça para viver os princípios do reino de Deus. Quando você faz cada um desses elementos na sua vida diária, você está exercendo a sua adoração individual. A sua adoração individual não é só cantar. A gente tem que separar isso. A música, na realidade, é apenas uma forma de eu expressar a minha adoração. A minha adoração é a minha vida. É a minha vida entregue, né, no altar de Deus. A música ela vai ser só um elemento. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui, seria a mesma coisa que um marido que maltrata a esposa o ano inteiro, mas quando chega na data do casamento, compõe uma música de amor, uma música linda, com uma letra linda e tal, e canta para a esposa. Aquela música não é verdadeira, ela não condiz o que ele é o ano inteiro, então não adianta o ano inteiro ele maltratar a esposa dele e chegar na hora do aniversário de casamento lá e cantar uma música linda para ela, porque aquela música vai ser vazia, ela não vai carregar o que ele sente por ela, né? É uma comparação que dá para a gente entender. Então, a nossa adoração individual, inclusive, ela vai influenciar na nossa adoração coletiva. Por quê? Eu até coloquei aqui no nosso material aqui, da nossa apostila do hashtag SouFonte, né? Uma vida sem culto leva a um culto sem vida. Não adianta ir querer cultuar no coletivo se a sua adoração individual não está acontecendo. Aí você vai chegar lá, você não vai sentir nada. Aí às vezes a gente fica assim, o culto está diferente hoje, o culto está frio, o culto está isso, o culto está assado. Não, é você que está. É você que está deixando de adorar a Deus. É você que não tem buscado durante a semana. Porque quem faz isso não precisa de sentir, não. Ele não precisa de elementos
sentimentais, né? Não precisa de arrepio, dessas coisas não. Ele sente Deus porque ele já está adorando a Deus durante a semana. A vida dele é uma adoração. E o que está acontecendo no coletivo é apenas uma continuidade daquilo. É apenas talvez uma forma diferente dele continuar exercendo a adoração dele, que já começou, né, durante a semana. Que na verdade nem começou porque ela é ininterrupta, né? Ela não para, né? Então uma vida sem culto leva a um culto sem vida. Né? A nossa adoração coletiva, ela será o resultado da nossa adoração individual. Não existe uma adoração coletiva perfeita se eu não estou adorando no individual, no particular. Se eu não oro, se eu não busco a Deus, se eu não leio a palavra, se eu não ando a segunda milha, se eu não perdoo, se eu não luto contra as paixões, né, que me levam a pecar. Enfim, se eu não luto contra o pecado, se eu não faço isso, eu não estou adorando a Deus. Eu vou chegar lá e vou fazer igual o povo de judeu lá, que Isaías condenou aqui. Né? Eu vou chegar diante de Deus com a boca e com os lábios, né, cheio de honra nos lábios, mas o coração estará longe de Deus. Né? Então isso é importante da gente frisar também. Seja bem-vindo, Elvis. Boa noite. Né? E um outro tema polêmico também, que eu gostaria de falar, é sobre a questão de se nós somos levitas ou não. É um tema polêmico, mas ficou para eu falar aqui nessa aula também. O que vocês acham? Vocês acham que existe levita nos dias de hoje? Nós somos levitas? Aqueles que exercem o ministério musical na igreja são levitas ou não? Né? Por que eu estou perguntando isso? É muito comum em diversas igrejas e em algumas denominações se fazer uma associação do ministério de música, né, com os levitas do Antigo Testamento. Mas será que isso procede? A pergunta que fica para nós é isso. Os músicos e os cantores da atualidade são realmente levitas? Né? Podemos dizer que existem levitas nos dias de hoje? Mais uma pergunta para a gente refletir. Eu quero falar um pouquinho disso, né? E para a gente responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco na história para entender todo o contexto, como que funcionavam essas coisas. A música, ela sempre esteve presente no contexto histórico de Israel, né? Porém, no início, ela estava presente em momentos específicos. Eu não vou ler todos os textos, eu vou só citar porque são muitos textos. Se eu fosse ler cada um deles, a gente não sairia daqui hoje. Mas, por exemplo, você vai encontrar a música em Josué, capítulo 6, no toque de trombetas, na queda das muralhas de Jericó. Quem conhece aí, vem com Josué. Tem até um louvor, né, que fala, vem com Josué a lutar em Jericó. Né? Pouco antes das muralhas cair, foram tocadas trombetas, instrumentos musicais. Né? Você vai ver em 1 Reis 1, de 39 a 40, flautas sendo tocadas na entronização e na unção de reis. Então, toda vez que um rei era ungido, né, era separado ali como rei, ele se tocavam flautas. Você vai ver em 2 Reis 3,15, tocando harpa durante um discurso profético do profeta Eliseu. Né? Você vai ver um outro exemplo mais conhecido em 1 Samuel 16, 14 e 23, quando Davi tocou harpa para acalmar Saul. Saul estava sendo atormentado por um espírito mau, né? Um espírito maligno, né? Um espírito demoníaco, e Davi era chamado para, com sua harpa, acalmar, né, Saul, que estava ali sendo atormentado. Né? Porém, em nenhum desses momentos se refere ao momento de culto a Deus. Não cada um desses momentos que eu citei, existem outros no Antigo Testamento, eu citei só alguns, mas nenhum desses momentos vai mostrar um momento de culto a Deus. A música só vai aparecer num período de culto. Aliás, essa questão cultica de Israel só vai aparecer registros disso exatamente no período mosaico, que é quando Deus descreve de forma minuciosa como deveria ser o culto e os detalhes do culto. Aí você vai ver em Êxodo 25, Deus falando sobre o local, a questão do tabernáculo. Deus dá a descrição detalhada para Moisés como deveria ser construído o tabernáculo e que a adoração deveria ser feita ali. Vai falar sobre os objetos que deveriam compor o tabernáculo, vai falar da arca, que representava a presença de Deus, vai falar sobre o propiciatório, vai falar sobre a mesa, vai falar sobre o altar. Eram elementos que compunham ali o tabernáculo, né? Também nesse período foi definido quem poderia conduzir o culto. Não era qualquer um que poderia conduzir o culto. No caso, Deus definiu que deveriam ser os sacerdotes. Né? Definiu também quais as roupas que os sacerdotes deveriam usar. Definiu detalhadamente como deveria ser cada detalhe
da roupa. O sacerdote não podia entrar na presença de Deus de qualquer forma. Então existia uma vestimenta específica, definiu como é que era o ritual. Existiam alguns rituais específicos que Deus exigiu que fossem cumpridos ali. Tudo isso está descrito, tem todos os textos aqui, eu não vou citar, porque são muitos, nem vou ler, né, porque igualmente eu demoraria muito aqui citando cada um deles. E Deus instituiu também os dias. Né? No caso era o sábado, né? O Shabá. Deus instituiu cada um dos detalhes do culto. E aqui, nesse período, os levitas inicialmente se ocupavam com tudo o que envolvia o serviço do tabernáculo, com tudo que envolvia o serviço da casa de Deus da época. Né? Mas aqui ainda não se falava em música. Você não vai ver nesse período, em momento algum, os levitas recebendo alguma função para trabalhar com a parte musical. Não, você não vai ver isso. Você não vai ver a música dentro do contexto cultico. Aí talvez você possa falar para mim, pastor, mas pode ser que tinha. Pode ser, mas você não vai achar textos falando até esse período, né, que existia. Quando é que surge então? Quando é que os levitas começam então a assumir uma função também em suas atividades? 400 anos mais tarde. No período monárquico. É quando Davi, né, assume como rei de Israel, que aí Davi começa a organizar as coisas. Ele organiza Israel de forma política, ele organiza Israel de forma militar e ele organiza Israel de forma religiosa também. Mas só no período monárquico. Isso aconteceu 400 anos depois da instituição do culto, né, feito por Moisés. Então isso é muito importante a gente frisar isso. Só 400 anos depois é que Davi foi fazer essa separação. E repare bem o seguinte, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Davi, que não era levita, Davi não era da tribo de Levi, né, a tribo de Levi que tinha sido separado para o serviço do templo, para o serviço do tabernáculo. Por conta disso, eles não tinham direito à herança, aí era feito uma coleta e um percentual do que era colhido era repassado para eles. Né? Então Davi não era levita, mas Davi é que separa aqui então os levitas para a função música, né, cultica. Você vai ver isso em Crônicas 23:5. Davi é que faz isso, não é o Senhor Deus. Né? E detalhe, Davi não separa todos os levitas, não eram todos os levitas que eram músicos. Veja bem, ele já pegou toda uma organização que já existia, né, dos levitas, e ele apenas fez uma segunda divisão. Ele fez, não, eu vou separar alguns levitas aqui também para a parte musical também, para a parte musical cultica, que até ali não existia. Ou seja, isso veio de Davi, não foi uma instituição de Deus, mas foi algo bom, foi algo que Davi ali fez de forma a organizar, assim como ele, a gente já comentou aqui, ele organizou Israel de forma política, ele organizou Israel de forma militar. Então, essa organização dele também foi algo, provavelmente ele fez inspirado por Deus, foi algo bom, mas tem que ficar claro que isso não foi uma instituição divina. Não foi Deus que fez, por exemplo, como indicou cada detalhe do culto para Moisés. Deus indicou para Moisés, não, o culto vai ter que ser assim, o tabernáculo vai ter que ser assim, os elementos vão ter que ser assim, mas não tinha música. Não tinha música nesse, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que separar. Davi é que separa os levitas para atuarem como músicos, mas não foram todos os levitas. Eles separam uma quantidade específica. Foi uma sugestão muito apropriada, dica-se de passagem, né? Já que os levitas estavam envolvidos com todas as questões do serviço ali do tabernáculo. A Rosana perguntou, pastor, tudo isso é simbólico ou hoje isso influencia em nós nos nossos dias? Tudo isso apontava para Cristo. Toda a adoração do tabernáculo apontava para Cristo. Tudo. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Né? Mas a gente tem que saber separar as coisas. Hoje não existem levitas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque hoje nós não estamos mais na antiga aliança, estamos no período da nova aliança, a aliança feita em Cristo. Nós devemos entender que todo esse sistema que tinha antigamente, que foi estabelecido por Moisés e que Davi depois deu uma alterada, uma melhorada, né? Fazia parte da antiga aliança. E essas coisas da antiga aliança, elas foram cumpridas em Cristo. Nós hoje, por exemplo, não precisamos de um lugar específico para adorar. O povo, por exemplo, tinha que ir adorar, tinha que ir no tabernáculo, depois no templo em Jerusalém, quando o templo foi construído. Não podia adorar em qualquer lugar. Né? Hoje nós não precisamos de um lugar específico. Né? Por quê? É o texto que nós lemos no começo, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, então podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Você pode adorar a Deus na sua casa. Não é o local que importa, mas é o seu coração, é a sua vida, é a sua entrega. Né? Em João, capítulo 1, verso 14, João vai dizer que Cristo tabernaculou entre nós.
Né? Como assim, pastor? Vamos ler o texto de João. João capítulo 1, verso 14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, agora como o do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí talvez você fale assim para mim, pastor, mas aí está dizendo só que a palavra, que é Cristo, tornou-se carne e viveu entre nós. Sim, mas a expressão que está no grego original, o sentido dela é tabernaculou. Só que na hora de traduzir, o cara, você que vai ficar meio confuso, vou colocar que Cristo encarnou, a palavra encarnou, tornou-se carne e viveu entre nós. O sentido da palavra grega lá é tabernaculou, ou seja, ele se transformou no tabernáculo. O tabernáculo que foi instituído por Deus, né, através de Moisés, que simbolizava a casa de Deus, a habitação de Deus, o local onde Deus habitava, né, passa a ser Cristo. Cristo tabernaculou entre nós, ele viveu. E João fala, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, não existe mais um local específico, a gente não tem mais tabernáculo, a gente não tem mais um templo específico. Né? Hoje o templo somos nós, né? Cada um de nós aqui é o templo. Deus habita em nós, né? E Cristo, né, ele não só tabernaculou, né, entre nós, como ele também se transformou em nosso sumo sacerdote. Ele se transformou no profeta, no rei. Aliás, Cristo ele cumpre esses ofícios, né? Todos esses ofícios do Antigo Testamento, do período do Antigo Testamento, apontavam para Cristo. A gente tinha lá os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram os intermediadores entre Deus e os homens. O que é intermediador? Está no meio. Né? Os homens não falavam direto com Deus. Tinha que passar pelo sacerdote. E o sacerdote intermediava isso. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo cumpriu isso aí como ninguém. Né? Tem o ofício do profeta. Quem era o profeta? É aquele que falava verdade de Deus aos homens. Cristo falou muitas verdades de Deus aos homens. Cristo também cumpriu o ofício de profeta. Né? E Cristo também é nosso rei. Só que se fala muito, Cristo vem da linhagem de Davi, inclusive se fala muito de Davi como rei, como o melhor rei que Israel teve, né? E realmente até hoje ele é considerado o maior rei que Israel teve, mas Davi, ele reinou um grupo pequeno. Cristo é rei de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Então Cristo ele cumpriu cada um desses ofícios, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso profeta, ele é o rei. Dessa forma, não existe mais, isso tem que ficar muito claro para a gente, não existe mais uma tribo designada por Deus para cuidar desses assuntos. Não existe uma tribo que é específica para cuidar da adoração do templo, para cuidar de elementos específicos, não. Agora, é claro, eu sei que existem pessoas que são dotadas de dons, pessoas que são dotadas de talentos musicais, dados por Deus, e que devem usá-los para a glória de Deus. Entra no que Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Essas pessoas devem, inclusive, exercendo o seu talento, exercendo o seu dom, servir ao corpo, servir à igreja, liderando o período musical, no momento de culto congregacional. A gente não crê que essas pessoas sejam uma classe especial. Quem é músico, quem canta, quem toca, não tem um acesso especial a Deus. Não tem uma função especial. Todos nós podemos adorar a Deus. Né? Todos nós podemos tocar, todos nós podemos cantar. Você fala, pastor, mas eu não canto bem. Todos nós podemos fazer. Não tem uma classe diferenciada, como acontecia nos tempos do Antigo Testamento. Nós, como protestantes, devemos defender a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Foi uma doutrina defendida por Martinho Lutero. O que significa o sacerdócio universal de todos os crentes? Todos nós somos sacerdotes, ou seja, nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de um intermediador, não. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado. O que quer dizer isso, o véu foi rasgado? Quer dizer que na época do tabernáculo, existia um lugar chamado Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. E nesse Lugar Santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer o sacrifício, para expiar os pecados do povo. Ele levava um cordeiro sem mácula, sem defeito. Repare nesse simbolismo, que tudo apontava para Cristo. E que só o sumo sacerdote que entrava no Santo do Santo. E era separado por um véu. Tinha um véu que separava. Se o sumo sacerdote entrasse lá em pecado, ele era consumido na hora. Ele morria. Aí tinha até uma cordinha, dizem que era amarrado na cintura dele, que quando ele era fulminado ali, puxava ele para fora, porque ninguém podia entrar lá. Só o sumo sacerdote que tinha essa função. Apontando para Cristo, porque Cristo é o sumo sacerdote. Só ele teve acesso ao Pai. Né? Então, hoje a gente não precisa disso. Todos nós somos sacerdotes. Sacerdote universal de todos os crentes significa isso. Você, eu, cada um de nós podemos entrar na presença do Pai graças a Cristo, porque Cristo foi o mediador, ele conquistou
isso para nós. O véu foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso ao Pai pela mediação de Cristo Jesus, que foi e é o nosso sumo sacerdote e que tem um sacerdócio superior ao sacerdócio de Levítico. Né? Hebreus vai falar isso em diversas passagens. Eu até separei aqui uma delas. Deixa eu ver aqui. Hebreus 2,17 diz assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Foi o que Cristo fez. Aí no Hebreus 8,6 ele vai falar: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? Dos sacerdotes da época do Antigo Testamento. Né? O ministério de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Né? Assim como também a aliança da qual ele é mediador. Cristo é mediador da nova aliança. Nós estamos debaixo dessa nova aliança, não estamos debaixo da antiga aliança. Ele fala aqui, Hebreus continua dizendo o seguinte: assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, a aliança que Cristo fez conosco através do seu sacrifício, ela é superior à aliança antiga, à aliança do período mosaico. Né? Dessa forma, a gente tem que entender que não há nenhuma diferença de qualidade espiritual ou de autorização de acesso especial a Deus por quem quer que seja. Todos têm livre acesso ao Pai. Né? Pois todos nós somos iguais nesse sentido, já que não fomos nós que conquistamos o acesso ao Pai. Quem conquistou esse acesso foi Cristo. Então, se é por Cristo, todo mundo tem o mesmo nível de acesso. Esse acesso se dá por Ele como intermediador. E aqui, para finalizar, vale então uma pequena observação. Se a gente quisesse fazer um paralelo, né, mais apropriado com os nossos dias, com relação aos levitas, quem seriam os levitas hoje? Os levitas hoje seriam os nossos diáconos. Seria muito mais apropriado, então teria muito mais a ver, se a gente fosse traçar um paralelo, chamar os nossos diáconos de levitas. Por quê? Porque são as pessoas que cuidam de diversas coisas na casa de Deus. Às vezes você não vê, mas os diáconos trabalham pra caramba. Trabalham muitas vezes às escondidas. Enquanto o culto está rolando, e às vezes até fora do culto público, né? Estão ali sempre trabalhando. São várias funções que os diáconos têm, que são similares às funções que os levitas exerciam no período do Antigo Testamento. Então, seria mais apropriado chamar os diáconos de levita, e não os músicos. Né? Até porque os músicos se ocupam, na maior parte das vezes, só da questão musical. Ou um ou outro que exerce mais funções fora a parte da música. Não? Então, seria mais adequado nesse sentido atribuir essa nomenclatura aos levitas, mas devemos lembrar que o sacerdócio levítico acabou, ele não existe mais. Hoje vivemos debaixo da aliança de Cristo, que é um sacerdócio superior. Né? Então, não há nenhum ministério ordenado e reconhecido para músicos no Novo Testamento. Isso também é importante. Você não vai achar no Novo Testamento nenhum tipo de ministério, uma ordenação específica para músicos. Né? Você não vai ver Paulo ou qualquer um dos apóstolos ordenando, né, consagrando músicos. Você não vai ver. Mas você vai ver a consagração dos diáconos. Né? Você vai ver a instituição do corpo diaconal. Então, isso é muito importante. Não existe levita nos dias de hoje. Né? Às vezes a gente até brinca, até chama um ao outro de levita, mas a gente tem que entender que tanto quem recebe essa palavra quanto quem chama alguém de levita, que isso não vale para os nossos dias. Nós somos iguais perante Deus. Nós temos livre acesso de forma igual. Né? Então, como a gente pode perceber, queridos, a adoração é muito mais do que uma atitude. É muito mais do que uma atitude litúrgica. É muito mais do que ir à igreja. É muito mais do que só orar, né? Ir lá na igreja e celebrar a Santa Ceia. A adoração, ela tem a ver com uma vida. A adoração não é tocar, a adoração não é cantar, a adoração não é... Né? Até porque você vê que a música ela está presente em vários momentos da nossa vida. A gente faz aniversário, o que a gente canta? A gente canta parabéns para você. Né? A gente vai participar de um desfile aí da proclamação da República. O que você vai cantar? Você vai cantar o hino nacional brasileiro. E aí? Se a música é adoração, quando eu estou cantando parabéns, eu estou adorando a quem? Né? Ou, quando eu tenho um desfile aí de 7 de setembro e eu vou cantar o hino nacional, eu estou adorando a quem? Ninguém. A música ela é apenas um instrumento. Inclusive, a música como um instrumento é título de um livro que eu estou escrevendo. Né? Eu já tenho algumas páginas escritas e eu falo exatamente sobre isso. A música ela é um instrumento, é um meio.
É um meio, assim como a dança, assim como a pintura. Na nossa igreja a gente não tem muito costume de fazer isso. Mas eu lembro quando eu tocava com a Alessandra Rangel, com a cantora Alessandra Rangel, eu fui tocar algumas vezes numa igreja lá em Santo Antônio, que tinha um pastor lá que ele pintava quadros. E a forma dele adorar era através das pinturas. Enquanto estava acontecendo um momento musical de adoração, ele estava pintando e ele pintava quadros lindos. Ou seja, ele expressava a adoração dele não através das notas, mas através do pincel. É uma forma de adoração. Quer dizer, uma forma de expressar a adoração. Mas ela não é a adoração em si. Né? É similar a quando a gente ama uma pessoa, quando a gente quer agradar uma pessoa e a gente compra um presente. Né? Quando você gosta de uma pessoa, você fala, aí é aniversário, ou alguma coisa, ou às vezes nem é nenhuma data especial, mas você compra uma coisa porque você lembra da pessoa. Aquele presente é o amor que você sente para a pessoa? Não, mas ele está de forma visível, de forma visual, expressando o sentimento que você tem no seu interior. Novamente usando aqui o exemplo